O Lula está com um monte de problema esse ano, né? Tem o problema do Banco Master, tem o problema do Lulinha com o careca do INSS, tem um monte de problema do Lula nessa história esse ano. Mas o Lula está contando que não, mas a economia está bem, está tudo bem na economia, né? Eu já falei para vocês que não é bem essa história, na verdade o Lula está contando com o fato de que os números que o Portman inventa lá no IBGE, né, dizem que a economia está boa, na verdade não está, né? Mas a ilusão dele é essa, né? Só que pode ser que essa ilusão seja totalmente destruída nos próximos meses, tá? Por conta da guerra no Irã, o Catar está avisando que o barril de petróleo pode chegar a 150 dólares. Para vocês terem uma ideia, o preço do barril do petróleo estava na faixa de 60 dólares, pode subir para 150, e isso vai tornar inevitável aumento do preço da gasolina no Brasil, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que já subiu em alguns lugares, parece que lá em Salvador já bateu R$ 7,00 a gasolina. Por enquanto vai subir mais e vai ser inevitável no resto do país. Pode ser que o Lula acabe tendo que fazer a mesma coisa que a Dilma, quebrar a Petrobras para tentar ganhar a eleição. E se fizer isso, meu amigo, tá arriscado quebrar a Petrobras e não ganhar a eleição no final das contas. Tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Peter Perfeito na Corrida Maluca, agricultor home office e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, tá todo mundo sabendo que os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã, né? E a gente teve uma novidade de ontem para hoje, que é justamente hoje os Estados Unidos e Israel começaram a atacar a indústria petrolífera do Irã. Vários petroleiros iranianos, várias indústrias de petróleo do Irã foram destruídas já de ontem para hoje. Isso deve gerar um impacto localizado. Mas o pior impacto dessa guerra é o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz, para quem não sabe, é esse pontozinho aqui, ó, que aqui é o Golfo Pérsico, é o lugar onde tem o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Iraque. Esses países todos e o próprio Irã, eles conseguem exportar através do Golfo Pérsico. Então todos esses navios têm que passar por aqui. Isso daqui concentra uma coisa de tipo 30% da produção mundial do petróleo é nessa região aqui, e tem que passar pelo Estreito de Hormuz aqui, que é um estreito relativamente raso. Só tem um canal de navegação bem claro aqui no meio desse estreito aqui, por onde os navios passam, né? E como é perto do Irã, o Irã consegue fechar esse estreito. Repara que tem um monte de navio aqui parado esperando, ó. Um monte de navio aqui parado esperando e nenhum navio passando aqui. Aliás, por falar nessa guerra, você sabe que eu tenho feito acompanhamento dessa guerra de Israel e dos Estados Unidos com o Irã todos os dias, tá? Lá no meu canal Mundo e Revolução eu falo sobre a guerra da Ucrânia e sobre a guerra do Irã, né? Todos os dias tem vídeo lá, esse aqui foi o vídeo do último dia aqui, com a suspeita de que o Mojtaba Khamenei morreu no conselho lá, ou então está gravemente ferido, a gente não sabe, porque eles estão fazendo um outro conselho para escolher um outro ayatolá por lá. Ou então tem briga entre os ayatolá. Uma das duas coisas está acontecendo lá nesse meio tempo, né? Então, se você quiser acompanhar essa guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, eu recomendo que você veja aqui, vai estar o link desse meu canal aqui na descrição do vídeo, e aí você pode se inscrever lá e ver os meus vídeos por lá sobre a guerra do Irã, né? Mas então, a gente tem falado sobre isso lá. Um dos problemas é justamente que o estreito tá, como você pode ver aqui, ó, está praticamente fechado. Esse site aqui é um site, o Marine Traffic, que é um site que acompanha os navios todos, né? Vermelhinho é petroleiro, verdinho é o contrário, agora eu não sei. É alguma coisa assim. Tá aqui, ó. Verdinho é navio de carga, vermelhinhos é petroleiro, azulzinho é navio de passageiro, enfim, aí tem aqui os tipos de navio, né? Verde é justamente navio de carga, é tipicamente navio de container, tá? Então repara que tem um monte de navio aqui petroleiro parado aqui tem os navios cargueiros, né, de container também tudo parado, não querendo atravessar o Estreito de Hormuz aqui, por medo, e a situação não indica que vai se resolver muito rápido não, tá? Vai demorar isso daí, né? E aí o risco que o pessoal está falando é que o Catar alerta que o barril de petróleo pode chegar a 150 reais, né? Repara, em tese, os Emirados Árabes Unidos até tem alguns portos do lado de cá, sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz, mas a verdade é que os portos principais dos Emirados Árabes são do lado de cá, então a maior parte do petróleo dos Emirados sai do lado de cá, tem que atravessar o estreito. Catar só tem como exportar a partir daqui. Bahrein, que também produz muito petróleo, só tem como exportar a partir daqui. Kuwait também.
A Arábia Saudita, ela consegue exportar do lado de cá, tá? Tem portos desse lado de cá também. Então ela não é tão afetada pelo fechamento aqui, mas é só ela, porque o Kuwait também e o Iraque não têm alternativas, né? Então a expectativa é que o preço do petróleo vai subir. Se você olhar como é que está o preço do petróleo nesse momento, repara, né? O preço do petróleo está baixinho, está baixinho, está baixinho, e agora, chupt, isso aqui nos últimos dias, por conta da guerra, está em 93 já o preço, 93 dólares o preço do petróleo Brent, e a expectativa é subir, é chegar a 150. E aí que eu digo para vocês que é o problema do Brasil. Por que é o problema do Brasil? Porque das duas uma, ou se quebra a Petrobras, e existe esse risco, a Dilma fez exatamente isso em 2014, para quem não lembra, segurou o preço do petróleo o ano inteiro para tentar ganhar a eleição, no dia seguinte da eleição reajustou o petróleo em 30 e tantos por cento para tentar salvar a Petrobras, e praticamente não salvou a Petrobras, praticamente quebrou, né, nesse período, né? Arrisca o Lula fazer a mesma coisa. Eles inventaram uma conta nova. Depois dessa lambança que a Dilma fez, o governo brasileiro falou assim, não, vamos proibir esse tipo de coisa. A partir de agora, o valor do petróleo no Brasil é valor de mercado, não vai ter mais ingerência do governo. Funcionou no governo Temer, funcionou no governo Bolsonaro. Chegou o governo Lula, o que eles fizeram? Não, que tem que o governo decidir a coisa, porque a gente que decide o valor da gasolina vão quebrar a Petrobras de novo. Faz o L aí, o pessoal que fez o L em 2022 vai quebrar a Petrobras para tentar eleger o Lula. Arrisca não conseguir nenhuma coisa nem outra, né? Só que tem uma diferença agora, porque algumas refinarias já foram privatizadas na época do Bolsonaro. Então, por exemplo, em Salvador, a gasolina já bateu R$7. Isso é sinal que no resto do Brasil já devia ter subido também. A Petrobras já está tomando prejuízo nesse momento, com o preço do petróleo do jeito que está. Já está segurando o preço nesse momento. Quanto tempo que o Lula vai querer deixar segurando o preço da Petrobras? Eu não sei. O Lula, olha a encruzilhada que está o Lula. O Lula não consegue avançar nas pesquisas. A única coisa que o Lula tem para dizer que o governo dele é bom, mas a economia está indo bem, não sei o que lá. Tem escândalo do filho dele, escândalo do Master, escândalo do INSS, escândalo do Irã. Tem pesquisa dizendo que a posição do Lula favorável a esses grupos terroristas do Irã e coisa e tal prejudica ele aqui no Brasil. A única coisa que o Lula tem é a economia. Aí o que ele vai fazer? Ele vai segurar o preço da gasolina, vai quebrar a Petrobras de novo, igual a Dilma fez do mesmo jeito, né? E aí vai ficar o pessoal sindicalista dizendo, não, porque tá vendo que em Salvador privatizou a refinaria, tá o valor caro. É, porque a refinaria não é da Petrobras e não pode fechar, não pode segurar o valor mesmo, né? Aí o pessoal vai dizer que a culpa é da refinaria. Não, porque aqui já estão falando aqui, ó. Aqui, ó. Gasolina bate R$7 em Salvador após reajuste de R$11 promovido pela refinaria. A culpa é da refinaria. Não, a culpa não é da refinaria. A culpa é do Lula, que aumentou o imposto do ICMS a partir do dia 1º de janeiro desse ano. Em 1º de janeiro de 2026, o governo Lula aumentou o ICMS de gasolina, de petróleo, de diesel, de tudo. Por que ele fez isso? Porque se você olhar o preço do combustível aqui, ó, tava baratinho o preço do combustível. Tava baratinho. Aí o Lula falou, opa, vou roubar mais os otários. Os otários estão pagando pouco imposto, tem que cobrar mais imposto dos otários. Tacou imposto em todo mundo, por quê? O petróleo está barato, eu posso cobrar imposto e não precisa aumentar ainda o preço do petróleo na bomba, né? E assim funcionou realmente, de fato. Se você pegar janeiro e fevereiro, não teve aumento do combustível. Por quê? Porque, embora já tenha aumentado os impostos para abastecer o bolso do Lula, o petróleo estava barato, o petróleo estava baratinho. Só que agora, o que aconteceu? O petróleo não estava baratinho, o petróleo deu uma subida boa, deu uma subida muito boa, né? Então a culpa disso daqui não é da refinaria de Mataripe, que já está aqui, ó. Pressão de reajuste do diesel sobre a Petrobras deve aumentar com disparada de petróleo de desentidade. Já estão falando que a defasagem do diesel já tem 23% e da gasolina 17%, ou seja, a Petrobras já deveria aumentar a gasolina e o diesel agora. Detalhe, ela não precisava aumentar antes, ela passou a precisar aumentar, por quê? Porque o Lula e o Tachad decidiram aumentar mais imposto dos otários brasileiros que fizeram o L em 2022, né? Aumentaram o ICMS da gasolina de novo aqui. Vocês lembram que Bolsonaro, no último ano do governo dele, baixou o ICMS da gasolina e proibiu aumentar acima de 18%. E aí, é lógico, o Lula voltou e acabou com isso, fez a festa dos estados. Não, pode aumentar o ICMS, pô, população brasileira só tem otário no Brasil, o pessoal fez o L. E vamos combinar, né? O pessoal fez o L, a gente assinou um certificado de otário. Somos tudo otário de merda, burro pra caralho. Fizemos o L em 2022.
Lula, come o nosso cu com imposto porque a gente votou em você mesmo depois de saber que tu é um ladrão do caralho. Basicamente foi isso que aconteceu, e foi isso que o Lula fez, botou no nosso cu aqui, aumentou o imposto pra caramba no dia 1º de janeiro, enquanto o petróleo estava barato, todo mundo feliz. O Lula arrecadando mais dinheiro dos otários, a Petrobras conseguia se manter equilibrada, porque embora tenha imposto pra caramba, o petróleo estava baratinho, só que agora o petróleo não está mais baratinho. Aí agora o imposto vai entrar no nosso cu, né? Entrou a cabecinha, preço do petróleo não tem ombro, né? Entrou a cabecinha, meu amigo, o resto vai, né? Então essa é a situação. Se preparem, tá? Porque a grande dúvida é essa, se prepara para uma das duas coisas. Ou vai subir o preço dos combustíveis, e isso vai ter um impacto enorme para o Lula, porque vai ser logo, tá? Essa guerra no Golfo não vai parar tão rápido. Não, assim, eu até acredito que não dure muito tempo. O Trump está falando em 1 mês, mas o Hegseth já falou que pode ser 2 meses de guerra, né? Não sei quanto tempo vai levar. Se tiver 2 meses de guerra, já está falando de março inteiro, de abril inteiro. Só em maio que começa a baixar o preço do combustível. E você sabe como é que funciona esse negócio de baixar o preço do combustível, né? Para subir, meu amigo, rapidinho sobe. Para cair, não, peraí, vai cair devagarzinho. Quem sabe em algum momento cai o preço da gasolina, né? É sempre assim, né? Para subir, sobe rápido. Para cair, até cai, mas demora pra caramba para cair, né? Então esse é o problema que tem o Lula com essa história. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Vai baixar o preço, vai voltar atrás? Duvido. O Lula ama imposto, ama botar na piroca no cu dos brasileiros otários que votam nele. Ama roubar a população brasileira, né? Então não acho que o Lula vai voltar atrás em imposto, não. Ele vai quebrar a Petrobras. Ele vai obrigar a Petrobras a manter o preço barato, vai forçar a refinaria de Mataripe a baixar o preço na base da canetada, para quebrar tudo no Brasil, porque o que interessa para o Lula é ele se reeleger. Foda-se o Brasil, né? Foda-se as empresas do Brasil, que quebre tudo desde que ele se reeleja, né? O pessoal fez o L, né? Vamos fazer o quê, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.